Boa noite a todos. Hoje, quando eu acordei de manhã, não passava nem de leve pela minha mente que eu iria ter que falar hoje. No final da tarde, eu recebi uma convocação do nosso presidente, Gilson Bordalo, para substituir o Marco Juver, que por um impedimento não pôde comparecer para fazer o estudo. E é sempre complicado quando a gente é pego assim de surpresa, porque é difícil escolher um tema para falar. E eu fiquei nessa complicação. E aí eu escolhi para falar em Evolução em Dois Mundos. É um livro de André Luiz por Francisco Cândido Xavier, que foi editado em 1958. Quer dizer, o livro é bastante antigo, é um livro maravilhoso de se ler. E André Luiz faz uma dissertação de como se processa a evolução nos dois planos da vida. Em dois mundos significa mundo espiritual e mundo material. No começo do livro, na primeira parte, ele fala sobre o fluido cósmico. Ele diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então ele está nos dando a notícia do fluido universal. Recentemente, a ciência descobriu a existência do fluido cósmico universal, E eles deram o nome de bóson de Higgs, partícula de Deus. É de onde se origina tudo que é criado no universo. Evidentemente, esse fluido cósmico universal, em cada planeta, tem as propriedades que lhe são próprias em relação ao estado evolutivo daquele planeta. Mas tudo que existe no universo se deriva desse fluido universal, que a gente pode até considerar que é o próprio Deus. O fluido universal seria a emanação da divindade. E o André Luiz nos fala de uma cocriação em plano maior. O que seria cocriação em plano maior? Seriam os auxiliares, os representantes de Deus, a criação de todas as constelações que existem no universo. Nós temos a notícia de que Jesus foi o responsável pela criação da Terra. Ele dirigiu todos os trabalhos relativos à criação do orbe terrestre. E ele diz assim, o André Luiz: nessa substância original, quer dizer, o fluido universal, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indestrutível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, todo o universo, a expansão do universo, ela está a cargo desses espíritos co-criadores a nível de Jesus, a nível evolutivo de Jesus. E o processo é constante e existe de todo o sempre, porque a gente sabe que todo o universo foi criado por Deus através de seus representantes, que são esses co-criadores. Aí o André Luiz fala de impérios estelares. Ele diz assim: devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. E é aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço
e o tempo a se renovarem constantes, oferecendo campo gigantesco ao progresso do espírito. Então, o que nos diz essa mensagem? Ela nos diz que, ao longo de toda a existência, as construções estelares não cessam. Existem mundos ainda nesse momento sendo criados. E a partir da criação de cada mundo, esse próprio mundo começa o desenvolvimento, como a Terra começou a partir da criação, ficou num estado como se diz, de fervescência, num estado de temperatura elevadíssima, até começar um processo de resfriamento que possibilitasse a formação da vida planetária. Aí o André Luiz fala também em cocriação em plano menor, ou seja, são espíritos de nem tão elevada envergadura espiritual que colaboram na criação de tudo que existe num determinado planeta. Ele diz assim: em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, rumando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encerrada e a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve. Quer dizer, ele fala que tudo que é negativo, existem as zonas purgatoriais, mas elas não são de duração prolongada. Quando a depuração planetária se efetivar, o planeta passa a ter um estágio mais elevado de existencial. Os espíritos vão se transformando à medida que o próprio planeta vai se transformando evolutivamente. A evolução é uma lei, a lei do progresso é uma lei primordial criada por Deus. Tudo no universo está submetido à lei do progresso. E nós sabemos que, em relação à Terra e todos os outros planetas, essa lei do progresso só é possível através da lei da reencarnação. Lei esta que também proporciona o cumprimento da lei de causa e efeito. Todos nós estamos intermitentemente submetidos à lei do progresso e a lei de causa e efeito, que são cumpridas através da lei da reencarnação. Por que a lei da reencarnação é necessária para o progresso humano? Porque o espírito, após ser criado por Deus, ele necessita de várias encarnações para adquirir todos os conhecimentos que lhe vão facultar o atingimento do nível superior máximo de estado de pureza e de bem-aventurança para o qual todos nós fomos criados. Uma encarnação ou pouquíssimas encarnações não seriam suficientes para que o espírito assimilasse toda a ciência do universo. Porque a evolução planetária, ela leva o espírito a um nível tal de evolução que ele vai ter que reencarnar em mundos mais adiantados ainda do que a Terra, cada vez mais adiantados na medida da sua evolução espiritual, até que ele atinja a aquisição de toda a ciência para se tornar espírito puro, tanto do lado material quanto do lado moral. O espírito precisa evoluir intelectualmente. Com base na evolução intelectual é que o espírito adquire a capacidade de evolução moral, porque para distinguir o bem do mal, o espírito tem que ter o conhecimento intelectual, o desenvolvimento intelectual. Então,
existem espíritos que são responsáveis pelas criações que a nossa mente engendra. A gente, quando pensa negativo, está formando em volta de nós, a garganta é sempre o meu problema, está formando em volta de nós um ambiente deletério. E esse ambiente deletério causa prejuízo a todos nós, principalmente aquele que os criou, né? Evolução no tempo. Contudo, para alcançar a idade da... Essa informação aqui é bastante interessante. André Luiz diz assim: contudo, para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. Quer dizer, aquele princípio inteligente para chegar à condição de homem, de espírito, propriamente falando, levou 1,5 bilhão de anos a partir da criação do orbe terrestre. E ele continua assim: isso é perfeita... denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos, destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. Então, a nossa evolução, até atingirmos o estado de espírito humano, aconteceu há aproximadamente 200 mil anos, né? Quer dizer, é relativamente nova em relação ao tempo com que a Terra foi criada. E isso é um processo lento e gradativo para que nós possamos engendrar a nossa própria evolução espiritual através dos tempos. Aí ele fala de corpo espiritual. Ele diz assim: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar antes de tudo que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Do tal ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, o André Luiz está nos dando a informação de que o corpo perispiritual, que é o nosso perispírito, ele não tem nada a ver com o corpo material. O corpo material é que é um reflexo do corpo perispiritual. E o perispírito é como se fosse a carteira de identidade do espírito. Porque o espírito sem o corpo espírito... eu nunca vi uma narrativa de algum espírito que tenha dito, de algum desencarnado que tenha dito que viu um espírito. Porque, na verdade, o que nós vemos nos planos da vida, no corpo material é o corpo humano, e na vida material é o corpo humano, e na vida espiritual é o perispírito. O espírito sem o perispírito seria, como a doutrina espírita nos informa, uma centelha, difícil de ser visualizada. Então é muito comum a gente ter o raciocínio de que nós nunca vimos um espírito.
Na verdade, o que nós vemos, mesmo aquelas pessoas que têm clarividência, vê o corpo espiritual do espírito. O espírito em si, eu não tenho, pelo menos, informação de ninguém que o tenha visto. E esse corpo espiritual, tanto quanto o corpo material, ele evolui nos dois planos da vida, porque o corpo material ele se aperfeiçoa através do corpo perispiritual na pátria espiritual. Os órgãos que compõem os corpos, o corpo perispiritual, eles vão se desenvolvendo nos dois planos da vida, tanto quando encarnados em espírito, quanto quando ele desencarnado na qualidade de perispiritual. A gente vê uma verdade sobre isso, eu gosto de refletir o seguinte: a gente tem comprovadamente a certeza de que o corpo se evolui, porque a gente vê que hoje em dia toda criança que nasce, com raríssimas exceções, já nascem bonitas, né? Eu me lembro quando meus filhos mais velhos nasceram, que eu fui na maternidade olhar, eu tive até um desgosto, mas eram horrorosos, gente. E hoje a gente não vê uma criança nascer feia, a não ser que nasça com algum problema de constituição física, né? Toda criança hoje nasce bonita, pode reparar aí na maternidade, toda criança que a gente vai ver, antigamente não, a minha filha, ela quando nasceu, ela deitada no berço assim, só tinha pele e osso, né? Porque era um casal de gêmeos, a pele da testinha dela juntava assim, fazia aquele bolinho no travesseiro. Eu olhei assim, digo, meu Deus do céu, isso não vai vingar. Eu não acreditava que minha filha e meu filho fossem vingar. Hoje estão com 45 anos, quer dizer, mais provado do que isso não pode estar de que eles vingaram, né? E hoje, todos os meus netos, por exemplo, já nasceram bonitos. Nenhum dos meus netos nasceram feios igual os pais. Todos eles nasceram bonitinhos. Isso é uma comprovação que o corpo material evolui. Agora, essa evolução não se processa na Terra, ela principalmente se processa no espaço. Inclusive os órgãos que compõem o corpo físico, como baço, rim, coração, pulmão, tudo isso evolui juntamente com a evolução espiritual. Aí André Luiz afirma assim: a matéria elementar de que o eletrão é um dos corpúsculos base na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro do Criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar na sua mais íntima estrutura. André Luiz fala que tem um elo perdido na evolução, que a ciência não consegue estabelecer como se processou a evolução num determinado período da humanidade, né? É difícil identificar, por exemplo, o momento em que o princípio inteligente passou a ser espírito. Porque dizem aí, nós estagiamos no mineral, no vegetal, para até atingir o patamar espiritual e depois o hominal. Mas essa mudança do princípio inteligente para espírito é difícil de ser predeterminado, de ser determinado. Então, o André Luiz chama isso de elo perdido na criação, né? Ele diz assim: a mesma fornalha atômica era a Terra em efervescência, logo após a sua criação. Estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente, em suas primeiras manifestações. Então, quando a Terra começou a esfriar, que se formou uma geleia cósmica, começou a surgir o princípio inteligente na forma de mineral. Mais tarde, vem o nascimento do reino vegetal.
André Luiz, é muito interessante ler esse livro, viu? Porque a gente falando assim não dá ideia da completude desse livro em termos de informação. Eu acho até, eu tinha vontade de ter um amigo cientista que conhecesse de biologia, de química e de física, para pedir a ele para ler esse livro e depois me dar a opinião dele a respeito. Porque tem muitos termos científicos que a gente lê, mas não entende nada. Mas mais na frente vocês vão ver o exemplo disso. Eu, por exemplo, não entendo. Pode ser que aqui tenha alguém presente que entenda de medicina, de química, de física, que saiba o que quer dizer esses termos que o André Luiz emprega no livro. Ele fala assim: nascimento do reino vegetal. Aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais, que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Só que tem uma série de informações que eu fico boiando, não sei. Eu só sei que está dizendo da evolução, que ela é gradativa e lenta e que se processou sob um comando central que é de Deus, através de seus representantes, seus prepostos, né? Aí depois ele fala da formação das algas. Olha só as palavras que ele usa, que o Jorjão aqui não entende nada do que ele quer dizer. Mas ele diz assim: dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios, olha só, dos artrópodos aos dromatérios e anfitérios, onde o princípio espiritual atingiu o estágio de esboço da estrutura esquelética. Quer dizer, nessa fase da formação das algas, logo depois o espírito começou a formar seu esqueleto. Ele diz assim: elos desconhecidos da evolução, justamente é nessa fase daí, quando sai do princípio inteligente para logo em seguir se tornar espírito. Espírito por quê? Porque passa a ser dotado de razão com a capacidade de discernimento. Aí é que nós somos espíritos. Antes, nós éramos apenas o princípio inteligente, né? É por isso que eu sempre resisti em dizer que eu fui minhoca, né? Porque diz, nós passamos por todos os reinos da criação. Tá bom, mas quando minhoca a gente não era espírito, a gente era apenas o princípio inteligente. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência no plano físico, simplesmente considerando, porquanto, através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Então, nessa afirmativa, André Luiz nos deixa claro que a nossa evolução se processa tanto no plano material quanto no plano espiritual. E a gente tem praticamente uma comprovação disso através do próprio André Luiz, quando ele escreveu O Nosso Lar. Porque a gente percebe que em Nosso Lar, André Luiz chegou ao plano espiritual na qualidade de bastante problemática, né? Ele, como espírito bastante endividado, com bastante dificuldade, ele teve até dificuldade de identificar aqueles que estavam ao seu lado, querendo orientar-lhe a caminhada espiritual, né? Ele levou 8 anos no plano espiritual, no umbral, como diz, sem ter consciência de si mesmo, sem ter a possibilidade de identificar Clarencio, que estava sempre do lado dele, e identificar a própria mãe dele, que chegava miudemente ao seu lado para tentar ajudá-lo. Então, ele, quando despertou para a necessidade de pedir ajuda, foi que ele ganhou
a misericórdia divina e pôde identificar Clarencio ao seu lado, como logo a seguir identificou sua própria mãe. Ou seja, ele passou por um período evolutivo no plano espiritual para atingir um patamar evolutivo um pouquinho maior do que quando ele lá chegou. Ele chegou na qualidade de espírito plenamente endividado, muito ligado à matéria, muito materialista, e só foi adquirir a possibilidade espiritual de identificar-se a si como espírito imortal, depois que ele passou tanto tempo sofrendo que se lembrou de Deus e fez uma rogativa, né? E assim ocorre com todos nós. Hoje nós podemos ter certeza, pelas mensagens que ele continua nos enviando do plano espiritual, que André Luiz está num patamar evolutivo muito superior ao que ele estava quando chegou no plano espiritual. E todos nós somos assim. Quando nós saímos da pátria espiritual para vivenciar uma experiência terrena, nós saímos de lá numa condição, e quando voltamos para a pátria espiritual, voltamos com todas as aquisições que nós incorporamos à nossa bagagem evolutiva. E da mesma forma, quando nós entramos lá, vamos sair de lá mais evoluídos do que quando lá entramos. Então o espírito está sempre em evolução. Evidentemente, existem aqueles espíritos que pela indiferença, pela inanição, pela falta de interesse, ele fica variadas encarnações, diversificadas encarnações no mesmo patamar evolutivo, é como que estagnado, porque depende muito da vontade do espírito o problema da evolução espiritual, né? É por isso que eu digo que nós que conhecemos a doutrina espírita, nós só estaremos usufruindo dos benefícios que essa doutrina nos fornece através dos ensinamentos, se nós nos preocuparmos a partir de então com nossa evolução espiritual. Porque não adianta a gente conhecer a doutrina espírita, achar muito bonitinha, mas não fazer um esforço para se domar nas suas más inclinações, como o Allan Kardec falou, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que empreende para domar suas más tendências. Quer dizer, se nós não estamos nessa condição, preocupados em domar nossas más tendências, nós estamos perdendo todo o benefício que essa doutrina espírita pode nos oferecer. E temos certeza que podemos retornar para a pátria espiritual nessa condição, da mesma maneira que de lá saímos, sem ter alcançado nenhum grau na nossa escala evolutiva. A evolução se dá em dois mundos, mas nós temos que aproveitar os dois mundos para evoluir, porque a gente vê que existem espíritos com todo tipo de problemática, né? Naquele livro, No Limiar do Etéreo, de um tal de Arthur J. Findlay, eu acho que ele não era nem espírita quando escreveu aquilo, ele começou a fazer pesquisas com espíritos, talvez para corroborar ou para comprovar as informações da doutrina espírita, eu não sei bem. É um livro bastante interessante de se ler, No Limiar do Etéreo. Então, num determinado momento, ele entrevistava espíritos através de determinados médiuns, né? Ele fez uma pergunta a um espírito se ele estava trabalhando numa programação reencarnatória para o futuro. O espírito falou para ele: não, eu não sei nada disso não. Tem que reencarnar, ele na pátria espiritual sem saber que ia ter que reencarnar. Aí o Arthur Findlay perguntou: você não sabe que tem que reencarnar? Ele disse: não, mas deve ser por isso que alguns amigos meus de vez em quando desaparece um e eu não sei para onde eles foram. Quer dizer, ele fez uma referência que ele imaginava que tivesse ido reencarnar um espírito com quem ele convivia na pátria espiritual. Então vê que o discernimento espiritual varia muito de espírito para espírito. Assim é que, em consideração ao patamar elevado de elevação que cada espírito possa ter, uns chegam na pátria espiritual e se identificam logo como desencarnados. Outros passam muito tempo para descobrir que desencarnou. É muito comum a gente ver isso na mesa mediúnica. O que aparece de espírito na mesa mediúnica sem desconfiar que desencarnou é uma festa.
né? É muito comum isso, porque a maioria não toma consciência da desencarnação no ato da desencarnação. Uma desencarnação brusca, por exemplo, uma morte violenta, o espírito nem sente. E isso é uma verdade, eu comprovei essa verdade, que morrer não dói. Porque eu tive vários acidentes que eu passei na minha vida, desde a idade infantil. Eu hoje, raciocinando como espírita, eu penso assim, se eu tivesse morrido naquele momento, eu não teria consciência de que teria morrido, porque eu não senti absolutamente nada. O primeiro foi uma cabeçada que eu dei numa batida que meu pai deu de carro, tem uma marca até hoje aqui, bati alguma coisa dentro do carro, abriu isso daqui. Eu, quando acordei, estava sendo atendido por uma mulher que estava lavando minha cabeça. Hoje eu penso, eu sofri aquele acidente e não senti absolutamente nada. Se eu tivesse desencarnado na hora do acidente, provavelmente eu ia chegar na pátria espiritual em dificuldade de me identificar como um espírito desencarnado, né? Então, a evolução espiritual e o conhecimento são muito importantes para o espírito na hora da desencarnação. Nós tivemos aqui na casa, uma certa ocasião, o Jadiel estava fazendo a direção da reunião, né? E eu cantava nessa época no coral de quinta-feira, e nós tivemos uma amiga lá na Vila Sapê, da comunidade da Vila Sapê, que ela tinha uma fé na doutrina espírita impressionante. Ela desencarnou com uma problemática de câncer na garganta. E ela vivia me dizendo que ela fazia oração, pedia, vinha um velhinho de barba branca, botava a mão na garganta dela e ela parava de sentir dor. Eu imaginava que fosse o Dr. Bezerra de Menezes, tal a fé que ela tinha na doutrina espírita. E um dia a dona Isabel desencarnou. E nesse dia que o Jadiel estava fazendo a direção da reunião, eu senti que no momento do passe, eu percebi que ele pediu o papel e começou a psicografar. E quando acabou o passe, antes de encerrar a reunião, ele comunicou que recebeu uma informação espiritual e queria ler para o pessoal. Quando ele começou a ler, eu identifiquei que era a dona Isabel. Sabe o que ela falou na comunicação? Ela falou o seguinte, que o conhecimento da doutrina espírita teve muita utilidade para ela, porque quando ela desconfiou na parte espiritual que havia desencarnado, ela pediu ajuda, e surgiram na frente dela para ajudá-la uma quantidade grande de companheiros daqui da casa de Eurípides que já haviam desencarnado, com o qual ela trabalhou na Vila Sapê. Ela travou conhecimento na Vila Sapê. Aí citou nomes que eu agora não me lembro mais, e eu identifiquei como frequentadores aqui da casa, trabalhadores da casa que iam fazer um trabalho lá na Vila Sapê e que haviam desencarnado, e surgiram para ajudá-la no seu, como se diz assim, no seu esclarecimento pós-morte, né? Ao passo que, se a pessoa não tiver nenhuma informação, fica difícil. É por isso que eu digo, a gente não deve ter vergonha de dizer para ninguém que a morte não existe. Por quê? Porque se a pessoa recebe a informação que a vida continua, ela pode até não acreditar, mas na pátria espiritual, o momento que ela abrir o olho na pátria espiritual, ela vai ter um raciocínio. Aí eu vou chegar aqui e vou falar com o Alex. O Alex não dá a mínima para mim. É o que eu falo para um tio que eu tenho. Eu tenho um tio que é da igreja presbiteriana, né? E ele vive me puxando pela mente para falar sobre reencarnação e vida após morte, né? Aí eu costumo brincar com ele o seguinte, eu digo para ele, ó, você pode não acreditar na vida após morte, mas se um dia você chegar para começar a querer falar com alguém e ninguém te responder, desconfia que você já era. Porque quando a gente começa a falar, é o que os espíritos reclamam, os espíritos que não identificaram ainda a desencarnação, eles ficam revoltados porque ninguém dá ouvido a eles, mas não dá mesmo, a gente não escuta, né? A gente mal escuta quem está encarnado, vai escutar desencarnado. Então é uma informação salutar, porque esse meu tio, por exemplo, ele pode até ter levado na brincadeira, mas eu tenho certeza que quando ele desencarnar, se ele tiver dúvida, ele vai desconfiar que desencarnou porque ninguém está falando com ele, né? Aí vai procurar ajuda e vai ser esclarecido na pátria espiritual.
É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior. A destinação para a qual nós fomos criados é o atingimento da pureza espiritual, nos tornarmos espíritos bem-aventurados. Agora, para que nós nos tornemos espíritos bem-aventurados, nós temos que nos interessar e nos esforçar, porque existem espíritos milenares, muito mais velhos do que nós, talvez, do que qualquer um de nós que esteja aqui, que ainda estão caminhando a passos lentos para a evolução. Todos nós que conhecemos a doutrina espírita já sabemos o que é preciso fazer para apressar ou encurtar o estágio nosso na inferioridade espiritual, né? Qual é a recomendação? Amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu amor, de toda a tua força, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E esse amor é demonstrado através do trabalho no bem, do trabalho da caridade, porque foi estabelecido pela doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. E é uma realidade, porque Jesus, em um determinado momento, ele falou que quando o Senhor for sentar-se ao trono de sua glória, ele chamará as ovelhas e as porá à sua direita, e os bodes ou os cabritos, em algumas traduções fala de bodes, outras falam de cabritos, à sua esquerda, e dirá para as ovelhas que estiverem à sua direita: e de tomar posse do reino que foi criado para vós desde o início dos tempos, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando eu estive nu com frio me agasalhaste, quando eu estive ao relento sem cobertura sobre minha cabeça, me hospedaste. Quando eu estive doente, hospitalizado, foste me visitar. E quando eu estive preso, foste me ver. E as ovelhas perguntarão para ele: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, preso, nu, com frio, ou hospitalizado e te atendemos? Jesus aí responde, o Senhor então responderá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses pequeninos, é a mim mesmo que fazeis. Então Jesus, nessa passagem, ele estabeleceu a caridade como meta primordial da evolução espiritual. Porque se eu vou visitar um doente no hospital, que às vezes eu não conheço, se vou visitar um presidiário, ele não livrou nem o presidiário, hein? Ele disse: quando eu estive preso, foste me ver. O que significa dizer que nós também temos que ter compaixão do criminoso. Porque só vai preso quem cometeu algum crime, alguma coisa irregular, pelo menos em relação à lei humana. E nós temos que ter comiseração dessas criaturas. Isso é o ápice da caridade. É quando nós nos disponibilizamos a atender o nosso semelhante que esteja em estado de necessidade. Então, os maiores ensinamentos que Jesus nos veio dar giram em torno da caridade, do amor ao próximo. Então, nós sabemos que para atingir patamares mais elevados de evolução, nós temos que praticar a lei do amor, a lei do perdão e a lei da caridade. Não devemos nos omitir nas oportunidades que surgem na nossa vida. E interessante é que, se a gente prestar atenção na nossa vivência diária, a gente vê que inúmeras oportunidades nós temos de fazer o bem, de ajudar um irmão em estado de necessidade, de dar uma palavra de consolo, de dar um aperto de mão, distribuir um sorriso para quem está cabisbaixo e moribundo, né? Então, nós temos inúmeras oportunidades que nos são disponibilizadas para exercitar a nossa capacidade de amar o semelhante. Porque o amor ao semelhante é difícil a gente demonstrar, a não ser através do trabalho da caridade, né? E essas oportunidades surgem a mancheias para nós a todo momento de nossa vida. Então, desde que nós fomos criados
até o atingimento da pureza espiritual, da bem-aventurança, nós vamos ainda nascer e renascer muitas vezes, porque Kardec diz nascer, morrer, renascer, morrer de novo e tornar a renascer e progredir sempre. Eis a lei. A lei é essa. Enquanto nós não nos depurarmos espiritualmente, nós vamos ter necessidades de vidas materiais para experienciações que nos sejam úteis à evolução espiritual. Agora, eu, por exemplo, eu não sei como é que eu tenho que fazer, tá? Porque tudo que eu tenho que fazer eu me frustro, porque eu não consigo me tornar melhor como eu gostaria de me tornar. É difícil a gente derrubar a intolerância, a inveja, o ciúme, o orgulho, a vaidade, são estados espirituais que nós temos muita dificuldade para extirpar. Agora, isso é em função do tempo que nós levamos incorporando essas deficiências. Nós não somos espíritos recém-criados, nós fomos criados possivelmente há muito tempo. E durante muito tempo, durante muitas reencarnações equivocadas, nós cometemos erros que foram se incorporando à nossa bagagem espiritual. Então, para alijar essas dificuldades de nós mesmos, demora mais tempo do que levamos para construir, para sedimentar, porque a gente sabe que a construção do bom, do belo, é demorada, ao passo que tudo que é destrutivo a gente incorpora com muito mais facilidade. Eu gosto de representar isso o seguinte: a gente reflete que na Segunda Guerra Mundial, os americanos lançaram uma bomba em Hiroshima, outra em Nagasaki, que destruiu aquelas duas cidades, né? Mas ninguém consegue inventar uma bomba que jogue no deserto e crie uma cidade, porque é difícil. Criar uma cidade no deserto depende de muito trabalho, muita perseverança e, principalmente, muito poder material, como os árabes constroem verdadeiros oásis no centro do deserto, né? Não é impossível, mas é muito difícil. Agora, para destruir, basta o americano fazer uma bombinha, jogar lá, como jogou em Hiroshima e Nagasaki, e destrói tudo em pouco tempo. Assim foram as construções negativas que nós fizemos para nós mesmos ao longo das nossas existências equivocadas. Agora, para alijá-las da nossa individualidade, vamos depender de muitas e muitas reencarnações ainda. Porque tanto é que a gente admira criaturas da nossa contemporaneidade, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, mas nós ainda não temos a mínima condição de agir como eles agiram, porque eles já passaram por todas as etapas de depuração para atingir o estado que estiveram. Eu, quando chegar no nível de Chico Xavier, eu terei dado um salto gigantesco rumo à minha evolução espiritual. Agora, eu preciso me preparar para isso, porque não adianta eu chegar na pátria espiritual e dizer assim, eu quero uma reencarnação que eu só faça caridade o tempo todo. Se eu não estiver preparado para aquilo, eu não vou conseguir vencer a minha bagagem reencarnatória. Porque o que a gente tem mais notícias nas mensagens espirituais que nos são enviadas por Irmão X, Humberto de Campos, o próprio Emmanuel, o próprio André Luiz, é do fracasso que acometeu espíritos que fizeram determinadas programações reencarnatórias sem estar preparados para o enfrentamento das dificuldades. Porque é muito difícil. Tem uma história que eu li, não me lembro aonde, eu sei que é doutrinária, né? Um espírito que houver identificado no plano espiritual os erros que ele cometeu em termos de assassinatos, assaltos, roubos violentos, ele, quando identificou esse erro, ele quis programar ele quis fazer uma programação reencarnatória que lhe possibilitasse nascer num meio onde ele fosse tentado a cometer os mesmos erros que ele queria vencer essa tentação. O guia espiritual dele falou, olha, não vai nessa que você não vai conseguir. Mas a insistência foi tanta, e ele já tinha algum mérito pelo entendimento que ele adquiriu no plano espiritual, que ele peitou aí a espiritualidade desse seguinte, é livre-arbítrio, quer escolher isso, escolhe, mas não vai dar certo, não vai, ele reencarnou
num ambiente de penúria, e jovenzinho ainda, ele foi cometer o primeiro assalto dele, levou um tiro, voltou para a pátria espiritual, sem ter vencido a tentação que ele viera para vencer. Por quê? Porque ele não se preparou adequadamente. Esse preparo é tão importante e tão fácil de se detectar. Ele falou aqui no livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Esse livro ele é do ensinamento doutrinário fabuloso. O espírito principal que narra a sua história nesse livro, ele na pátria espiritual, depois que ele identificou o erro que cometeu em tendo se suicidado, ele começou a programar, queria programar uma jornada reencarnatória para passar pela dificuldade que o levou a se suicidar, ou seja, pela cegueira. Mas ele tinha tanto medo de fracassar que ele foi postergando a reencarnação dele durante muito tempo, que todos aqueles espíritos que interagiram com ele na pátria espiritual, dada a mesma problemática suicida, reencarnaram antes dele, e ele foi ficando para o final, para se fortalecer, para poder ter certeza de que iria vencer a programação reencarnatória. Porque quando chega aqui a gente esquece tudo, a gente não lembra. Então tem que ter muita força moral para poder vencer essas dificuldades, né? E o espírito só vence essas dificuldades se realmente estiver preparado para isso. Então, a evolução espiritual, nós podemos ter certeza que estamos evoluindo aqui, principalmente nós que já conhecemos essa doutrina maravilhosa, que nos dá toda a receita dos esforços que nós devemos empreender para processar a nossa evolução espiritual, mas também vamos ter a possibilidade de evoluir espiritualmente quando retornarmos à pátria espiritual. O que significa dizer que quando nós retornarmos para uma nova reencarnação, nós vamos retornar com uma bagagem espiritual muito maior do que a que deixamos a Terra para o último estágio na pátria espiritual, porque a evolução é interminável, é infinita. Todos os espíritos evoluem infinitamente, para todo sempre. O que significa dizer que até Jesus está cada dia mais purificado ainda do que ele já é. Todos os espíritos, tudo no universo é infinito. Tudo no universo é infinito. A única coisa que não vai ser infinita no universo é a dor, a revolta, a angústia, o ciúme, a inveja. Porque quando predominar a lei do amor, esse sim será o sentimento definitivo. Nós podemos ter certeza que um dia nós vamos atingir o estágio de amarmos uns aos outros, que não precisaremos mais retornar à pátria espiritual para aprender, a pátria material para aprender a amar, porque são aprendizados muitas das vezes dolorosos, mas nós já teremos vencido todas essas etapas, nos capacitando para a vida plena da espiritualidade. Eu, por exemplo, eu tenho uma inveja de espírito superior só por um detalhe, porque ele não dá topada, ele flutua. Eu sou doido para flutuar, né? Eu sou doido para flutuar, eu tenho uma inveja disso. Já pensou, o Jorjão está lá em Nova Iguaçu, pensar assim, vou a Júpiter, e no mesmo momento está em Júpiter? Só espírito elevado que consegue essa façanha. Porque o Jorjão, quando chegar na parte espiritual, vai ser duro dele sair de um asilo para o outro, de um nosso lar para uma nova alvorada, para uma alvorada nova. Vai ser difícil de eu me locomover. Agora, o espírito, quando evolui, ele pensou em estar num lugar, ele está no momento do pensamento naquele lugar. Para espírito evoluído não existem distâncias. Na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, que fala sobre anjos da guarda, Santo Agostinho e São Luís dão uma informação interessante nessa pergunta. Eles dizem que se o nosso mentor espiritual estiver num outro planeta, e nós pensarmos nele, invocarmos ele para uma ajuda qualquer, ele se faz presente no mesmo momento, independente da distância em que ele se encontre de nós. Porque, por exemplo, quando eu estou dormindo, talvez o meu mentor espiritual, se bem que eu sonho ruim também, né? Ele pode estar perto de mim para eu não sonhar ruim. Ele não sente tanta necessidade de estar à minha volta, ao meu lado. Aí ele pode se afastar,
temporariamente, que basta eu pensar nele para ele estar perto de mim. Isso é, todo espírito que tem elevação espiritual tem essa possibilidade. Então eu, como quero atingir o mais rapidamente possível essa meta, mas sei que ainda vou depender de muitas reencarnações, mas eu já estou me esforçando a partir desta para me tornar melhor a cada dia. Porque a finalidade do espírito é que ele, a cada nova reencarnação, ele volte melhor, tanto para o planeta terreno, como para a pátria espiritual. Ele tem que ter ganhos, incorporar conhecimentos e sabedoria e amor no seu coração em cada etapa da sua escala evolutiva, seja no plano material ou seja no plano espiritual. Então, André Luiz, nesse livro, ele nos informa que a evolução se processa em 2 mundos e que e que só depende de nós os esforços para que essa evolução se processe de maneira mais acentuada, né? Como é que a gente tem que fazer para evoluir mais rapidamente? Evitar a maledicência, evitar a calúnia, evitar cometer atos contrários à lei de Deus, pelo menos, amar o nosso próximo como nós gostaríamos que o nosso próximo nos amasse. A chave Jesus deu, né? Jesus, quando disse, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, capítulo 6, versículo 31. Da mesma maneira que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. E da mesma maneira que nós não queremos que os outros nos façam, não fazemos nós também em relação a ele. Porque é incongruente eu só querer o bem-estar para mim. A gente reclama muito direito, mas negligencia muitas obrigações. Na Terra é assim. Quanta gente gosta de ser respeitado, mas não dá o mínimo respeito ao semelhante. Durante muitos estágios da nossa jornada espiritual e carnal, nós agimos dessa maneira, exigimos o melhor para nós, mas nos furtamos a dar o melhor em benefício do nosso semelhante. Isso é falta de evolução. A evolução consagrada, ela tem que, a evolução buscada, ela tem que ser fruto de vontade ferrenha. Porque Jesus disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, mudarias a montanha de lugar. E essa fé é traduzida pela vontade nossa. Eu tenho que ter vontade de me melhorar. E na vontade de me melhorar, eu tenho que adotar a recomendação de Jesus, que é o vigiar e orai. Eu tenho que me vigiar permanentemente, porque o próprio Emmanuel falou que todo espírita que tem 5 minutos de orientação doutrinária espírita, ele fica dotado de uma inquietação permanente. Agora, para que estejamos nesse lugar que ele falou, nós temos que ser dotados de inquietação permanente. Por exemplo, eu tenho que me vigiar para não falar mal da minha sogra, para não falar mal da minha nora, eu tenho que me vigiar para não ter pensamentos deletérios, e cada vez que eu identificar um comportamento desse inadequado, significa que eu estou me policiando e estou reduzindo paulatinamente a quantidade de vezes que eu cometo aquele mesmo erro. Porque a gente não passa a ser bonzinho de uma hora para outra, não. A evolução se processa lentamente, como lentamente se processou toda a nossa degenerescência espiritual. Nós fomos criados simples e ignorantes, com todas as possibilidades de crescimento. Durante muito tempo em nossas existências pretéritas, nós escolhemos sempre a porta larga, que é a porta das facilidades, a porta da fantasia, porque nós confundimos prazeres com felicidade. Felicidade é completamente diferente de prazer. Prazer é momentâneo, a felicidade, quando for construída, conquistada, é permanente. Então, o atingimento da nossa felicidade é a meta para a qual nós devemos dirigir todos os nossos esforços, para nos tornarmos a cada dia melhor do que fomos no dia anterior. E essa possibilidade, só a doutrina espírita nos ensina os caminhos adequados, principalmente nos indicando a caridade como a chave da salvação.
né? Fora da caridade não há salvação. E isso é uma verdade irrefutável, porque a gente tem notícias de todos os espíritos que trabalharam na caridade, que chegaram na pátria espiritual muito melhores do que quando de lá saíram. E o nosso objetivo tem que ser esse, porque se nós não aproveitarmos a oportunidade que essa doutrina espírita nos dá, nós vamos chegar na pátria espiritual cheio de amarguras, como diz o Gilberto, chorando. Eu apontei aqui, mas eu sei que esse daqui é o Gilson. Mas como diz o Gilberto, irmão do Gilson, que eu distingo bem um do outro, eu não confundi ele, eu apenas quis referir que era irmão, né? Como diz o Gilberto, o que o espírito mais lastima no retorno para a pátria espiritual é o tempo perdido. E nós realmente, na maioria dos casos, eu digo pelo menos no meu caso, né, perde muitas oportunidades de fazer alguma coisa de salutar para o nosso crescimento espiritual. Mas é problema de cada um. Ninguém vai me colocar num patamar evolutivo que não seja eu mesmo. Ninguém vai colher o fruto da semeadura que eu fiz, como eu não vou colher o fruto da semeadura de ninguém. Cada um é responsável pela construção do seu futuro. É isso que Jesus veio nos ensinar. Quando Jesus veio dizer para a gente, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, ele não quis dizer que serão consolados na vida material, não. Jesus estava com a visão focada na vida futura e na verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A vida material é necessidade inerente às nossas fraquezas. Nós temos que ir burilando gradativamente o nosso íntimo espiritual para nos tornarmos melhores a cada dia. Meus irmãos, o que eu podia falar na noite de hoje foi isso. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção.